Graça e paz, mais um domingo abençoado. Hoje, primeiro domingo de dezembro de 2018, o ano de 2018 já está terminando. Dia 2 de dezembro, hoje eu não errei, porque é fácil, muito fácil. Quero cumprimentar você que está no Facebook conosco, ao vivo. Ministério Graça e Intimidade Macaé, com vínculo espiritual com o MGA de Santo André, junto com o apóstolo Marcos Gomes. Tem a grata satisfação de ser um arauto de Deus, trazendo a graça genuína daquele que criou os céus e a terra e tudo que neles há. O nosso ministério tem um compromisso não com religiosidade, não com observâncias humanas, não com dogmas, não com rituais, mas o nosso ministério tem um compromisso com o Deus de toda graça, com aquele que se entregou por nós, com aquele que trouxe às nossas vidas o seu amor verdadeiro, aquele que trouxe aos nossos corações um amor incondicional. O Deus que se tornou homem e na pessoa do Senhor Jesus Cristo veio a esta terra trazer a mensagem da graça, trazer uma mensagem de transformação, de reconciliação, a mensagem da reconciliação eterna. Diferente daquilo que João Batista mostrou a respeito do batismo do arrependimento, o Senhor Jesus veio nos reconciliar com Ele. A grande diferença da graça de Deus é Cristo em nós. Foi o Deus que veio até o homem para mostrar ao homem que através dele o homem tinha a reconciliação. O homem poderia voltar, não só o homem, mas todo o universo foi reconciliado com Deus. Toda a terra, tudo que existe foi já reconciliado com Deus. E já provamos da vida eterna aqui nesta existência. Vamos louvar ao Senhor com o Miloa Macaé, Ministério de Louvor e Adoração do Graça e Intimidade Macaé. Miloa Macaé, com vocês, ministro de louvor Miguel Ângelo. Ao preço? Miguel Ângelo passou a bola para mim, então vamos lá. Alto preço. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Do início, eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos a ti. Já foi pago, que já foi pago um preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas mitem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão.
Jesus, quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando bom combate do Senhor, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui, já foi pago o preço de sermos um só coração do Senhor. Por mais que a carne, e por mais que a carne milite e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui, e já foi pago o preço de sermos um só coração do Senhor. E a carne, quer dizer, por mais que a carne milite e nos tente separar, com os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Aleluia, Jesus. Essa letra é maravilhosa, mas nós adaptamos ela em graça, porque sabemos que na graça entendemos que o preço já foi pago, nós não pagaremos preço algum. E o que milita contra nós é a nossa própria carne. O meu maior inimigo sou eu mesmo, né? A minha carne, a carne milita contra nós. O amigo, o melhor amigo que nós temos. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu. Sarou minhas feridas, das algemas me livrou. E falei do meu dilema e me escutou. Falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou As mãos queridas, por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Em esse mundo pode ter de entregar a própria vida sem temer. Quem já sentiu a dor de ser gravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal me fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode
quero fazer um momento de agradecimento, agradecer as coisas mais simples, irmãos. A gente tem que dar valor na vida. Então, essa semana, um vizinho nosso, o seu Antônio, fez uma doação, né? O Ministério do Louvor está aqui. E é um pandeiro, é simples, mas foi dar de coração, com certeza. Louvamos a Deus pela vida do Antônio, né? E por quantos mais participarem dentro da sua espontaneidade, do valor que Deus coloca no coração das pessoas. É um instrumento tão simples, mas que faz diferença às vezes num louvor, numa música, né? Qualquer hora a gente vai compor um pagode cristão, Miguel vai fazer a melodia do pagode, eu vou fazer a música, a gente já está no coração isso daí, para a gente poder tocar um pagodezinho com o pandeiro também. Qual é o próximo louvor? Temos que valorizar o que a gente tem. Isso daí, ó. Esse daí a gente sabe de cabeça, né? Nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Não podemos nos deixarmos abater por qualquer coisa. Amém. Glória a Deus. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Aí você pode então perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Mas eu venho falar, falar do valor que você tem. Você tem valor, irmão? Eu venho falar do valor que você tem. O quê? Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra ele há algo importante em você.
Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Eu quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é tão importante para Deus. Glória a Deus. Você tem valor. O valor é que o Espírito Santo habita em você. Glória a Deus. Amém. Hoje nós vamos prosseguir com o tema: qual o seu foco com a graça de Deus? No último tema nós falamos a respeito de descanso, né? Finalizamos falando um pouco a respeito de descanso. E hoje nós vamos prosseguir também falando sobre o descanso. Falar um pouco mais sobre o descanso. Eu vou convidar aqui à frente a abençoada Isabel, nossa futura diaconisa Isabel, a orar ao Senhor para que Deus nos fale, né, através dos nossos lábios. Saúde a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor Jesus, nós estamos aqui mais uma vez, Senhor, para te agradecer por tantas coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. E a cada dia nós possamos aprender mais de Ti. E neste momento, Obrigado. Pai, nós queremos te pedir por aquelas pessoas que nos acompanham aí no Facebook, ao vivo, que elas possam também estar colhendo dessa palavra maravilhosa que vai ser pregada esta tarde. Te peço, Senhor, que o Senhor use o seu servo, pastor Marcos Felipe, para pregar a tua palavra, que é a espada cortando dos dois gumes, Pai. Que o Senhor possa nos inspirar, nos orientar, nos guardar, Pai, de tudo que não provém de Ti, Senhor. Que nós possamos guardar essa palavra na nossa mente, no nosso coração. Possamos ouvir a ela, Pai, com os ouvidos abertos, com a mente de Cristo ativada. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, irmã Isabel. Muito obrigado. Deus é contigo, com certeza. Glória a Deus. Uma palavra de agradecimento rápido. Agradecer mais uma vez pela vida da irmã Isabel, do irmão Walter, pela vida da irmã Marinha. No sábado que se passou, no sábado retrasado, nós estivemos ali, né, na casa do irmão Domingos, a irmã Marinha, louvando ao Senhor, trazendo um alimento sólido com os abençoados que estavam ali. E o nosso ministério ele está crescendo. Então eu quero agradecer a Deus pela vida desse casal abençoado. Nós chegamos aqui hoje, o irmão Walter estava, né, ajustando todas as situações aqui para a gente poder ter um espaço, né, organizado, direitinho. E graças a Deus pela vida do irmão Walter, da irmã Isabel, da irmã Raíssa, do irmão Rogério, do irmão Guilherme, de todos nós que estamos aqui, pela minha família, minha esposa, meus filhos. E esse casal abençoado que faz parte, né, irmão Domingos e a irmã Marinha, que chegaram há pouco tempo, estão com a gente. E quantos mais o Senhor está trazendo? Pastor Tavares. A nossa comunidade é gigantesca, porque antes de nós chegarmos aqui, os anjos já estavam aqui, né? Já tem miríades e miríades de anjos aqui, nos protegendo, trabalhando a nosso favor. E Deus já estava presente aqui. Há um diferencial muito grande em nossa comunidade. Nós não convidamos, nós não cantamos louvores convidando o Espírito Santo para vir, porque na verdade ele já se faz presente. E quando nós nos reunimos, onde 2 ou 3 estão, Deus está presente, porque Deus habita em cada um dos seus filhos. Eu olho para o Guilherme, eu vejo Deus. Eu olho para o irmão Walter, eu vejo Deus. Eu vejo Deus em cada um de nós. Nós temos olhos espirituais, né? A nossa visão espiritual, ela vê o amor de Deus, porque Deus não vê como vê o homem. E é muito bom
quando nós começamos a desenvolver o nosso foco com a graça de Deus, né? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 3, versículo 27. Esse tem sido o versículo base, o versículo tema durante esse período de mensagem que nós estamos trazendo. Qual o seu foco com a graça de Deus? Provérbios 3, verso 27, que nos diz assim: não deixes de fazer o bem, ou não deixes de fazer bem a quem o merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. Em outra versão já diz assim: quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. E todos nós precisamos, irmãos, do bem. Todos nós precisamos que o bem seja feito a cada um de nós, as nossas vidas. E o nosso bem maior, ele foi feito pelo próprio Criador. Que maravilha! Aquele que deu a capacidade de colocou a vida no ventre da mãe de cada um de nós, né? Ele já nos fez o bem, nos trazendo, porque viver aqui já é um milagre, já é uma bênção. E ele fez mais ainda por nós, porque antes mesmo que nós estivéssemos nascido, o nosso espírito já tinha sido criado por Deus. Nós já existíamos. E a cada um dos seus eleitos, ele foi concedendo trazer até a terra e chegar ao ventre de uma mulher. E ele mesmo tomou essa iniciativa de humildade, de se tornar um ser humano em um ventre de uma mulher, de uma forma não humana, mas de uma forma miraculosa no que diz respeito ao entendimento nosso. Porque para nós o que foge do natural é sobrenatural, é milagre, né? Imagina que entrasse por aquele portão ali uma pessoa verdadeiramente aleijada, porque nunca em nosso ministério nós vamos contratar ninguém para se fingir, e que através do poder de Deus, não do nosso poder, porque nós não temos, o poder que habita em nós, houvesse um milagre, uma cura. Porque, irmãos, eu ainda creio que o mesmo Deus que operou no passado, que a sombra de Pedro curava, ele está aqui, ele opera aqui hoje. Ah, mas pessoas questionam, mas por que que hoje nós não vemos, né? Ah, porque antigamente as pessoas... Aí vai entrar na questão da obra da carne. Antigamente as pessoas entravam nas igrejas e eram curadas, os paralíticos andavam, os coxos, os mudos falavam, os cegos viam, os milagres aconteciam. O Deus é o mesmo. Deus continua operando. Agora, o que eu começo a entender e enxergar é que há tempos de manifestações de Deus que ele começa a se manifestar de forma diferente. Por quê? A manifestação do poder miraculoso, para muitas pessoas, as pessoas vão acreditar que Deus existe porque eu vi o cego enxergar, o paralítico andou. Só assim as pessoas acreditam. Meus amados, é necessário que você creia em Deus, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E crer em Deus apenas porque eu vi algo que para nós seres humanos é sobrenatural acontecer, é muito fácil. Ah, Deus existe porque o paralítico andou. Eu vi um mudo ficar curado da sua mudez falar. Uma pessoa que estava com AIDS mostrou os seus exames e Deus curou. É fácil. Por que é fácil? Porque você viu uma manifestação sobrenatural de Deus na vida de alguém. Mas a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e não por ver um paralítico andar. A fé, ela tem que vir pelo que nós ouvimos. E como é que nós vamos ouvir se a palavra não for emitida? Então, qual é o maior milagre que nós entendemos com a graça de Deus? A você, meu amigo que está no Facebook. Aleluia, glória a Deus.
O maior milagre não é você ver alguma questão sobrenatural acontecer na vida de alguém que tinha a mão mirrada ficar normal, um paralítico andar. Não, 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 não. O maior milagre é você ver o poder da palavra de Deus transformar vidas. Vidas que estavam escravizadas a muitas situações desta terra e até mesmo a religiosidade. Pessoas que muitas vezes são escravas não de uma droga, não de um álcool, mas são escravas da religião. Estão muitas vezes dentro de uma igreja ou de uma pseudo-igreja, de um templo, de domingo a domingo, mas a sua vida nunca muda. E muitas vezes não adianta a pessoa falar uma pseudo-língua estranha, orar para o paralítico andar e a sua vida não ter a simplicidade que Deus diz que tem que ter. O descanso que vem do Evangelho. E quando nós fazemos o bem, meus irmãos, existe algo tremendo que lá em Hebreus, capítulo 4, verso 3, interessante que Deus me conduziu a fazer de uma forma diferente que eu não tinha programado. Hebreus capítulo 4, verso 3. Abra sua Bíblia. Você que está nos ouvindo, eu quero mais uma vez agradecer a Deus pela sua vida, tia Gatinha, Amadeu, todos aqueles que nos acompanham. Quero mandar um abraço para o Fábio, que está em Portugal, ao apóstolo Marcos Gomes, pastora Sueli, aos irmãos que nos acompanham, meu amigo Antônio, que fez essa doação do pandeiro para a nossa comunidade. Que o Espírito Santo fale ao seu coração. Eu sempre vou repetir, a minha amiga Isabel, esses dias eu estive conversando com ela. Meu nome é Marcos Felipe Ferreira, filho de Luiz Jorge Caetano Ferreira e Hilda Ferreira. Não sou o Espírito Santo de Deus. Não sou eu quem tem que convencer ninguém a me converter. Obviamente que o meu testemunho ele tem valor. Eu tenho valor, o Espírito Santo habita em mim. Acabamos de louvar desta maneira. Mas olha o que diz a palavra de Deus. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso. Olha que, veja que palavra poderosa, Guilherme. Nós, os que cremos, entramos naquele descanso conforme Deus disse. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Falando a respeito do povo judeu. E muitos não entram no descanso de Deus porque não querem descansar em relação às obras. Quando nós conhecemos a revelação desta graça, o nosso entendimento ele se modifica. Nós entendemos que passa a ser obsoleto jejuar, fazer ceia, subir a montes, fazer vigílias, cerimoniais. Aí sim, aí nós começamos a entender que é uma atitude de submissão ao entendimento do novo pacto. Como eu falei ainda há pouco, há muitas pessoas que muitas vezes dizem assim, mas eu não vejo um paralítico andar, um coxo. Eu não vejo, não presencio nas igrejas os cegos verdadeiramente enxergarem. Eu quando era criança, havia uma determinada irmã, que as pessoas, olha, vamos lá na irmã fulana de tal, lá em Jacarepaguá. Porque aquela irmã, quando ela ora, é batata. Ela orou, o demônio saiu, a pessoa ficou curada, porque aquela irmã tem o joelho cheio de calo. Meus amados irmãos, as obras que nós vamos falar mais à frente, as obras que Deus quer de nós são obras de fé. Deus não quer que na nossa carne nós venhamos a nos glorificar. Foi o meu joelho. Teu joelho? Teu joelho te trouxe calo. O poder que está em você não depende de você ficar 3 horas, 6 horas de joelho. É como eu digo aqui, graça à intimidade. A intimidade que eu tenho com Deus, eu posso de repente até ficar 3 horas orando a Deus. 1 hora, meia hora. Você pode em 10 minutos orar e ter uma intimidade tão grande com Deus ou mais do que a pessoa que fica 3 horas. E as pessoas muitas vezes pensam, eu ouvi dizer o seguinte, mais oração, mais poder. Mentira. Sabe por quê? Porque a plenitude do Espírito está em nós. Obviamente que quando você se dedica a alguma coisa, você vai fazer aquilo melhor. Não vou discutir, sem sombra de dúvida. Em qualquer área da vida, até mesmo na área espiritual.
Jesus é nosso amigo. Então, a nossa oração é conversar com Ele como amigo. Como amigo. Então, vamos conversar, vamos Vamos conversar, vamos dizer assim, não é bater um papo, né? Mas vamos ouvir a sua voz, vamos expor. O livro de Tiago é um livro interessante que ele fala, lançando sobre Deus, por mais que eu enxergue Tiago ainda como livro da lei legalista, mas ele tem alguns insights que são de fé, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Existe uma ansiedade que é boa, é natural eu ter ansiedade. O excesso de ansiedade que prejudica a manifestação. Muitas vezes a solução do meu problema está aqui à minha frente. Estou com a solução aqui. Do meu problema não, do problema que me aflige, porque eu não tenho problema. Os problemas existem. Eu tenho Cristo na minha vida. E a solução está aqui, mas eu não consigo enxergar. O desespero e a ansiedade é tão grande que eu não consigo enxergar. Então, quando nós conhecemos a revelação desta graça, nós entendemos que tudo isso não tem mais valor algum. A nossa atitude de submissão ao novo pacto da graça de Deus é entender o louvor que nós cantamos. Qual foi o louvor que nós cantamos? Já foi o quê? Pago um alto preço. Obviamente que na eternidade o descanso será completo. De maneira geral, na tradição da religião, a ausência da visão em graça e da visão da graça, já nesta vida é um fato esse descanso. De maneira geral, a religião não consegue entender que aquele descanso que nós vamos usufruir na eternidade, ele já existe nesta vida. Nós já estamos no repouso de Deus. Por quê? Quando nós cremos no Evangelho que tem um significado que todo mundo já sabe de cor e salteado o que significa Evangelho, boas novas, e lamentavelmente na religião muitas vezes se põe um jugo pesado e o Evangelho deixa de ser uma tradução de boas novas e passa a ser jugo pesado, cansaço. Então, quando nós entendemos esse Evangelho, essa revelação nos indica que há um descanso a ser vivido, mesmo nas aflições constantes desta vida. Por quê? Jesus, nos dias da sua carne, disse o quê? Qual foi uma das palavras que Jesus falou quando estava andando com Jesus de Nazaré? No mundo tereis aflições, mas sejam animados. Sejam animados. Não sejam como um poste, um pedaço de madeira. Tenham ânimo, porque quando você tem ânimo, significa, vamos traduzir, você tem vida, uma pessoa animada, porque todos nós já passamos momentos de estar com uma forte gripe, um forte resfriado, caído na cama, e você não tem ânimo para fazer nada. Mas diante das aflições da vida, irmã Raíssa, diante das aflições, dos problemas, nós temos que ter ânimo. Temos que respirar fundo, contar até 10, cantar um louvor, cantar um lindo louvor, uma linda melodia, louvar ao Senhor, exaltar, falar, eu tenho valor, o Espírito Santo se move em mim, e aí fazer como disse o Senhor Jesus, sejam animados. Aí as pessoas vão dizer assim, mas pastor, não temos que fazer obras da lei? Não, mas Jesus instituiu 2 cerimônias simbólicas. Jesus instituiu a ceia e o batismo. Eu estudando a palavra de Deus, eu não conseguia entender esta revelação. A mim não me foi revelado que o Cristo tenha instituído para a sua igreja, que foi comprada, lavada, regenerada, reconciliada. Não há mancha, as nossas vestes estão brancas. Espiritualmente falando, nós estamos puros diante de Deus. Não há cerimônia, porque toda e qualquer cerimônia fazia parte da lei. Então, batismo nas águas, a ceia, que na verdade foi distorcida e deturpada, não é. O próprio apóstolo Paulo falou, quando eu vejo vocês se reunirem, não é ceia que vocês fazem, porque ceia na verdade era um jantar, era um alimento, era um momento de alimentar, não era um ritual onde você pegava um suco de uva ou um vinho e tomava. Então qual é o seu foco com a graça de Deus? O foco com a graça de Deus é enxergar e começar a entender os ensinamentos da graça do nosso Deus, que estão dentro da palavra, que estão dentro da Bíblia Sagrada e que para nós trazem um conhecimento
maravilhoso, é uma comida saborosa, é um alimento sólido. Um alimento sólido que, para pessoas que estão com as suas faculdades, como disse o apóstolo Paulo, exercitadas. Ou seja, quando a fé tem a mente de Cristo e essa mente é ativada, e nós somos iluminados, porque Paulo disse, iluminados os olhos do vosso entendimento. E aí quando esta faculdade é ativada em nossa mente, em nosso entendimento, nós começamos a enxergar e se descortina, e nós entendemos que não há ritual nenhum. Então, no pacto da graça, é fé, meus irmãos. Porque nós entramos no descanso. Pode ser que alguns digam assim, vocês são rebeldes. Não há rebeldia alguma. Por não fazer ceia, por não ter nenhum ritual. Em termos espirituais, as atitudes que nós tomamos aqui é cantar um louvor, é fazer oração, como disse a irmã Isabel. A oração é uma relação de amizade, é uma relação de intimidade. Nós somos a esposa. A igreja de Cristo é a esposa. Ele é o nosso esposo. Nós estamos aqui com o marido que está vivo, aquele que ressuscitou. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Gálatas, ele estava com certeza desconcertado, porque Paulo pensou assim, se ele tivesse no dia de hoje, ele ia falar assim, exclamar, caramba, eu levei a graça, eu falei para aquele povo aos Gálatas, lá na Galácia, eu falei com eles, eu mostrei, olha, não há mais sacrifício, nada disso, foi eu dar as costas, foi eu sair, partir para outra missão. Alguém se infiltrou ali e começou a dizer, não, o que ele falou, não, ó, tá fora. Vocês têm que fazer um pouquinho de fermento leveda a toda a massa. Mas vocês têm que fazer uma circuncisãozinha, um batismo nas águas. Olha, vamos aqui fazer um pouquinho da Páscoa judaica. E as igrejas de hoje estão exatamente assim. Desculpem, me perdoem os pastores que são os PhDs, os THDs, os doutores, mas que não têm esse entendimento, esta revelação. Que Deus os revele, que Deus possa revelar aos grandes pastores, para que eles possam entender. O povo não tem que ficar preso a um cálice de uva ou de vinho, a um pedaço de pão, a uma hóstia. Para a liberdade Cristo vos chamou. Eu sou livre, nós somos livres, você é livre. Não há ritual a ser cumprido. Qual é o seu foco com a graça de Deus? Qual é o meu foco com a graça de Deus? É enxergar, é ter os olhos iluminados e enxergar o que Cristo fez por nós. Gálatas 3:11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá com o seu joelho com calo, porque orou 3 horas. É isso que fala a palavra? Porque o justo viverá de um sacrifício com o cordeiro. Aliás, diga-se de passagem, vem muitos pastores pregar o dízimo, pregar que você tem que dar 10%, porque a palavra dízimo é 10%. Não venha me dizer que não é número, o que é número. Trazer oferta é uma coisa, agora você diz, não, traga o dízimo. Tem uns até que inventaram um trízimo. Mas eu nunca vi nenhum pastor dizer assim, meu filho, vamos trazer agora um cordeiro e vamos matar um cordeiro e oferecer como sacrifício. Traga o seu filho quando nascer no 8º dia para que eu possa circuncidar a pele do prepúcio dele. Nunca vi. Não gera recurso, a não ser que ele cobrasse, olha, vou cobrar R$500 para fazer a cirurgia de fimose no seu filho. E vai ser a sangue frio, não vai ter anestesia. Eu nunca vi nenhum pastor fazer isso. Então é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E pelo que eu entendo, a definição de fé mais clássica que existe é o firme fundamento de coisas que se esperam e não se veem. Então, se eu dobro o joelho e ralo, eu digo que foi no joelho ralado que curou a pessoa aidética, que a pessoa que estava com a mão mirrada, milagrosamente ficou curada, porque o meu joelho, mas não foi o sacrifício e o poder de Cristo, do Espírito Santo que habita em mim. Eu estou trazendo meritocracia para mim. Já não é mais Efésios 2:8. Você é salvo pela graça. E quando fala que é salvo pela graça, há um conjunto. Em uma linguagem popular, há um pacote, é algo completo. Então, é evidente que pela lei ninguém será justificado, mas porque o justo viverá da fé.
Apostatar da fé, deixar a fé para viver em obras. Eu não vou entrar profundamente na questão da apostasia. Existem definições de apostasia, mas com a visão da graça, a pessoa que apostata da fé, a maioria das igrejas são apóstatas, porque elas deixaram de viver por fé, porque a fé é a palavra, é você pregar a palavra que está em ti, que está em nós. E obrigar as pessoas a fazer um sacrifício. Paulo disse em Romanos 12, rogo-vos, pois irmãos, ele fez uma analogia com os sacrifícios da lei, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Ele não disse que dobreis os vossos joelhos 3 horas, que faça qualquer tipo de sacrifício. Paulo não mandou fazer nenhum sacrifício. Apresentar o vosso corpo em sacrifício. Eu estou aqui apresentando o meu corpo em sacrifício, dando meu culto a Deus. Muitos estão aprendendo com o Espírito de Deus a amar, trazer o seu corpo para prestar culto em um local, seja embaixo de uma árvore, né? Seja em uma varanda, ou numa casinha de sapê, né? Numa casinha branca de varanda, aonde quer que seja, em um templo, né? De uma forma maravilhosa, apresentando o nosso corpo como sacrifício vivo. Então muitos estão apostatando da fé quando se prendem a qualquer ritual, quando se prendem a qualquer observância, a qualquer cerimonial, qualquer um deles. Batismo nas águas, e as pessoas ficam presas. Elas colocam uma condição sine qua non. Olha, se você não fizer isso, você não recebeu. Você tem que dar o seu testemunho mergulhando na água. Ah, mas é uma simbologia. Amados, nós não vivemos de símbolos, nós vivemos dos bens reais. Assim disse o apóstolo Paulo, o apóstolo que foi chamado, que o único que foi levado ao terceiro céu e recebeu a revelação da graça de Deus. Paulo não andou nos dias de Jesus Cristo, conforme Pedro, Tiago, João e os demais apóstolos. Hebreus capítulo 4, verso 10. Hebreus capítulo 4, verso 10. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Deus descansou das suas obras. Logicamente, quando nós falamos que Deus descansou de suas obras, se a gente parar para refletir nesta questão, nós estaríamos agindo de forma paradoxal. Se nós falamos que Deus é Espírito, né, que Deus não se cansa, como é que Deus descansou das suas obras? Deus não é homem. É uma linguagem humana para entendermos o que aconteceu. No 7º dia da criação, ao qual nós estamos, porque quando a Bíblia fala de dias, porque no primeiro dia aquilo ali foram eras. Espiritualmente é fácil de entender que Deus não criou o mundo em 7 dias que nós conhecemos de 24 horas. Foram eras, foram milhões de anos. E o 7º dia qual é? É o que nós estamos vivendo. Ele morreu e ressuscitou. O 6º dia foi onde o pecado dominou a humanidade. Então no 7º dia da criação, ao qual nós estamos, Deus descansou. O que significa dizer que Ele descansou? Irmãos, não há o que fazer para agradar a Deus. O meu justo viverá por fé. A minha alma não tem prazer nele se ele não tiver fé. Sem fé, Guilherme, é impossível agradar a Deus. E 90% dos nossos irmãos estão cegos, querendo agradar a Deus com sacrifícios. Alguns locais até retiraram alguns sacrifícios, mas mantém outros. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Ah, não temos batismo, não temos ceia, mas temos dízimo. É fermento. E como é que a obra vai ser tocada? Com a generosidade que o Espírito Santo coloca em cada um de nós. Se você quer dar 10%, ou 20%, ou 30%, dê. Mas não estipule que seja um valor. Não há obrigatoriedade. Eu amo os meus irmãos da graça, mas o entendimento que eu tenho, podem até dizer que eu estou discordando. Eu entendo que não há na graça algo que você diga, tem que ser assim, o seu cabelo tem que ser pintado de preto. O seu cabelo tem que ser castanho. Guilherme não pode ter barba. Não, irmão, é 10%. Porque o dízimo está ali. Aí vão trazer justificativas, vão mostrar, é 10%. Então, a graça de Deus, ela gera o que em nós? O equilíbrio. Porque, na verdade, irmãos, na graça não é 10%. Tudo é do Senhor. Toda a minha vida é dele.
Mas logicamente que eu não vou pegar o meu salário inteiro e colocar na obra, porque senão eu não vou comer, eu não vou cuidar da minha família. E eu vivi essa experiência, na maioria dos lugares onde eu passei, não era 10% não. As famílias levavam 30%, 40% do seu soldo. Porque além da obrigatoriedade, ainda tinha as ofertas alçadas, ainda tinha a campanha disso, a campanha daquilo. No final das contas, o indivíduo colocava do seu salário lá 30%, 40%. Tudo que passasse na mão da gente tinha que dar. Então, todas as coisas que Deus nos dá, tudo que Deus nos dá é dele. Então, no 7º dia da criação, a qual nós estamos, Deus descansou. Por que ele descansou? Porque, na verdade, nós é que descansamos. Porque se ele habita em nós, o descanso dele, ele repousou em nós. Nós estamos descansando. E o 6º dia, né? No 7º dia, ele é simbólico. O descanso de Deus é um descanso simbólico. Ele aponta para a graça. O 6º dia, que é o pecado, ele aponta para a contaminação. O 6º dia foi o período em que o próprio Jesus andou na terra. Era o 6º dia. E o 7º dia é o dia da libertação. E aonde ele foi inaugurado? Quando é que começou o 7º dia, irmão Walter? Aonde? Lá na cruz. O 7º dia foi inaugurado na cruz do Calvário. Então, isto é prova bíblica. O apóstolo Paulo fala que ele nos transportou. Ele nos transportou. Tem um louvor que diz, né? Ele nos libertou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele nos transportou do império das trevas. A todos nós, a você que está me ouvindo, todos nós fomos transportados do império das trevas. Nós já estamos no descanso. Estamos no reino de Deus. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O sacrifício que Paulo nos roga em Romanos 12 é porque nós já somos salvos. É uma consequência do que ele já fez por nós. Por exemplo, haviam 12 ladrões na cruz do Calvário. Eu queria que alguém me falasse qual foi a obra que aquele ladrão do lado direito fez para que Jesus dissesse para ele assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Qual a obra que ele fez? Apenas creu. Ele pagou o dízimo. Ele foi passado pelas águas, mergulharam ele numa piscina, nem de vinho, nem de leite, nem de água gelada, nem de nada. Ele participou de escola, não participou. Ah, pastor, mas aquilo ali foi uma exceção à regra. Negativo. Ali foi uma amostra bem clara, ali foi uma demonstração bem clara da obra que Cristo fez, do descanso que Deus deu. Deus mostrou para nós. Ali 2 sementes haviam na cruz do Calvário. A semente que ele veio reconciliar, ele mostrou justamente isso. Por quê? Que precisa mostrar, né? Pessoas precisam mostrar os seus joelhos com calo para demonstrar santidade. A palavra diz que sem fé, eu vou repetir, eu falei alguns minutos atrás, mas vou ser enfático, né? Repetição é a mãe do aprendizado. Sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia não diz não sem obras, mas a Bíblia diz o quê? Sem fé. E a pergunta que eu faço é a seguinte: nós fomos chamados para viver os 10 mandamentos? Aquela lista de 10 mandamentos? Não. Fomos? Não. E aí eu vou fazer uma outra pergunta. Porque Moisés recebeu as tábuas dos 10 mandamentos e logo depois foram escritos mais 613. Nós fomos chamados para cumprir todos os mandamentos? Ah, pastor, mas o dízimo não estava nos 10 mandamentos. O dízimo existiu antes da lei, o dízimo perdurou durante a lei, o dízimo teve a sua aplicabilidade durante a lei. Quando nós estudarmos aqui sobre o dízimo, nós vamos ver isso daí. Qual era o objetivo do dízimo? E hoje, como a comunidade vai sobreviver se não tiver dízimo? Eu repito, torno a falar e vou ser enfático sempre nisso. Nós vamos viver da generosidade de cada um. A estrutura que Deus está dando ao nosso ministério é de pessoas generosas. Eu sei que vão haver dias de pessoas chegar e trazer mais até do que nós esperávamos, né? Ou vamos aguardar. Porque Deus vai tocar no coração. Porque na lei Deus fazia assim muito mais em graça.
a estrutura que nós precisamos ter. Não queremos dizer com isso que nós tenhamos pessoas perfeitas na carne. Não, irmãos. Mas pessoas que têm a mente segundo a mente de Deus, uma mente generosa. Porque Jesus não deu 10% da vida dele. Jesus não doou 10% do seu sangue. Jesus doou todo o sangue, toda a sua vida. Mas como nós somos seres humanos, se nós pegarmos tudo que nós temos em Trocé, e aqui não é a casa do tesouro, porque a casa do tesouro já não existe mais, o templo no ano 70 foi derribado, nós somos a casa do tesouro. Um tesouro em um vaso de barro. Eu tenho todo o tesouro em mim, você, todos nós somos a casa do tesouro. E ele habita em nós. E partindo dessa premissa, nós podemos dar o melhor de nós, mas aquilo que Deus colocar em nosso coração. Porque eu não posso definir no coração da irmã Isabel que tem que ser 20%, do irmão Walter que tem que ser 10%, da irmã Mônica que tem que ser 30%, do irmão Guilherme que tem que ser 5%. Eu não posso. Sequer eu posso obrigar os irmãos a estarem aqui domingo. Olha, hoje tem alguns irmãos que não estão com a gente. Eu posso, irmão, o irmão está em pecado, o irmão está... Não, irmão, nós somos livres. É como eu falei ainda agora no início, antes de começarmos o culto. Nós temos compromisso com a obra, sim. Não temos obrigação, obrigatoriedade. Uma condição que se não vier, que o gafanhoto, que Deus vai fazer, que você vai... Irmãos, entenda de uma vez por toda, meu amado irmão, a palavra de Deus ela é clara. Nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Todas as bênçãos estão em nós. Mas pastor, por que eu ainda não tenho isso? Lute, confia, confesse. E eu digo mais para você, por mais que você busque e queira ter bens materiais, ninguém leva nada daqui. Jesus falou, não ajunteis tesouro na terra, a traça dá, o ladrão dá, a traça consome. Ninguém vai levar nada. O que adianta você juntar milhões? Você pode até ter para ajudar, é louvável. As pessoas que têm inteligência, que conseguem, ter condições financeiras e que ajudam, que montam empresas que dão emprego, é maravilhoso. Quiçá Deus usa o Guilherme futuramente para ser um grande empresário, que abra uma empresa, que dê emprego a pessoas. É louvável, irmãos. A irmã pode abrir uma padaria e ter 20, 30, 40 funcionários, é maravilhoso. São pessoas que vão ser sustentadas pela dedicação da irmã. Não é isso que nós estamos dizendo, que as pessoas não podem ter. Nós estamos mostrando que o Evangelho ele gera em nós um equilíbrio. E quando eu entendi a graça de Deus, quando a graça me foi revelada, eu falei, pronto, é isso. O segredo, eureka, equilíbrio. O Evangelho é equilíbrio. Gálatas 3:10. Gálatas 3:10. Já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição. O quê? O que está escrito, pastor? Não, leia de novo. Eu vou pedir a irmã para ler porque eu acho que eu li errado. Eu vou pedir a irmã para levantar e ler em voz alta, por favor. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. A palavra está dizendo, porque há um contexto inteligente. Porque a lei, ela era bem clara. Se você cumprisse 612 mandamentos e não cumprisse um deles, você anulava todos os que você cumpria. Então você tinha que cumprir a lei ipsiliteris, como diz lá no latim, ao pé da letra. Se você não cumprisse ao pé da letra, tanto é que hoje a lei dos homens, se você infringe uma lei e avança um sinal, hoje a gente tem que ser multado pela câmera. Antigamente era um guarda que apitava, te aplicava uma multa manual, Então quando você infringe uma lei, você é multado. Muitas vezes você até infringiu, não foi multado. Acontece quantas pessoas. Aqui mesmo em Macaé, nós temos um trecho ali após o Atacadão que tem uma placa, 50 quilômetros. Como é que é? Fiscalização eletrônica, só que não há fiscalização. Botaram a placa apenas para inibir, para reduzir os acidentes, porque ali já aconteceram várias mortes. Várias pessoas já morreram de motocicleta, foram atropeladas, carros, porque as pessoas passam ali a 80, 90 em um trecho, que saem os carros dali, é perigoso. E ninguém, a maioria das pessoas passam ali e não respeitam. Não há uma multa, não há uma câmera. As pessoas infringem a lei. Então não adianta você cumprir pela lei de Moisés, você cumprir 612 e não cumprir um. O que a irmã leu ali.
Maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Os 613 mandamentos. É maldito. Então quem tem a graça de Deus, que pratica algo da lei, um batismo nas águas, uma Páscoa judaica, um jejum, que era um contexto da lei de Moisés para o judeu, não para a igreja gentílica. Até mesmo o judeu que hoje ele se converte ao cristianismo, ele faz parte da igreja do Cristo ressuscitado, ele não precisa praticar isso. Então aquele que pratica alguma obra dessa lei, ele está vivendo debaixo de maldição. Em que sentido? O senhor falou ainda agora, pastor, que temos todas as bênçãos. Como é que a pessoa está vivendo debaixo de maldição? Ela deixa de receber, ela deixa de fazer parte do descanso. Olha o que nós estamos falando. Qual é o seu foco com a graça de Deus? Então você, ao invés de você ter o descanso, você está debaixo de um contexto de maldição, porque você fica preocupado. Ah, não, porque se eu não orar aqui de joelho, se eu não ficar 3 horas de joelho, uma para o Pai, uma para o Filho, para o Espírito Santo, Senhor, me abençoa, Jesus. Se eu não ficar 3 horas de joelho, eu não vou ser abençoado. É lógico, irmão, você pode dobrar o seu joelho, né, na beira da sua cama, coloque o seu chinelo, uma almofada. Se você não quiser machucar seu joelho, não há problema nenhum. Não precisa você ajoelhar no milho, no chão de cimento áspero, nada disso. Está debaixo de maldição, por quê? Porque você deixa, é como aquela analogia que eu fiz há 2 semanas atrás, os irmãos devem estar lembrados, do viajante que estava no navio, que tinha tudo pago para ele, e que mesmo assim ele levou a bolacha, a água de coco, foi tomando durante toda a viagem. E as pessoas vivem debaixo de maldição, elas não lançam mão daquilo que Deus deu a elas por herança. Qual é a herança que Deus nos deu, irmã Raíssa? É o descanso. Qual é a herança que Deus nos deu, irmã Isabel? Descanso. Embora nesse descanso nós vamos trazer uma mensagem que fala que nós lutamos, combatendo o bom combate. Como é que é isso? É paradoxal? O descanso combatendo o bom combate? Como assim? Nós vamos falar sobre isso. Mas nós estamos no descanso. Então, Gálatas 5:4, ratificando essa verdade, o que Paulo falou a eles? Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque eles queriam continuar fazendo obras da lei, como hoje os nossos irmãos querem fazer. E querem muitas vezes impor, com todo respeito, aqueles que ainda querem manter o dízimo. É necessário sim. Irmãos, se alguma coisa que nós ensinarmos estiver fora do contexto da graça, nós temos que ter a humildade de dizer assim: me perdoe, eu estava errado, eu me equivoquei. Nós precisamos ter essa humildade, não há mal nenhum nisso. Porque o evangelho da graça é como a ciência, ele evolui, ele cresce, ele não é engessado. Porque a religião, ela engessou muitas coisas. A religião, ela colocou condições sem a qual, não, se você não fizer, se você não passar pelas águas, você não pode cantar. E detalhe, eu tive um ensinamento que se eu não passasse pelas águas e Jesus voltasse, eu ia para o inferno, eu estava perdido. Eu morreria pagão, como a igreja romana ensina. Coitado do Miguel, que não se batizou, não passou por água nenhuma. E nem vai passar, eu espero em Deus, né? Né? Morreria pagão. Tem gente aqui que já fez 2 batismos, talvez 3 batismos. Olha, misericórdia. Irmã Isabel se batizou 3 vezes. Só a graça de Deus. Está mais do que purificada, né, irmã Isabel? Né? Então, meus irmãos, existem situações, por exemplo, o jejum. Jesus foi inquirido pelos homens da lei, os escribas e os fariseus. Veja só que algo interessante. Nós já estamos finalizando. Marcos capítulo 2, verso 18, 19 e 20. Abra sua Bíblia em Marcos 2, 18, 19 e 20. Hoje vocês estão comendo alimento sólido. Aliás, o nosso ministério é alimento sólido sempre. Graças a Deus, com humildade e respeito ao nosso Deus. Marcos 2, 18, 19 e 20. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. E foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? Eles queriam sempre pegar Jesus, né? Estavam sempre querendo questionar. E Jesus disse-lhes: podem porventura os filhos das bodas jejuar
enquanto está com eles o esposo, ou noivo, né? E hoje, o que nós somos de Cristo, nós já estamos casados com Cristo. Então, eu transfiro esta passagem para os dias de hoje. Podem, porventura, os filhos das bodas, a noiva, jejuar enquanto o esposo está com ela? Pode? Há necessidade? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que ele será tirado do esposo. Então jejuarão naqueles dias. Quais foram os dias que ele foi tirado? Foi para a cruz, né? Quando ele morreu, né? Até que chegou o dia da festa de Pentecostes do judeu, porque a festa de Pentecostes era do judeu e continua sendo. Nós não temos nada a ver, nós não somos pentecostais. Você que diz que é pentecostal, respeito, mas biblicamente está errado. Não faz sentido, vamos falar assim, não faz sentido biblicamente. Não estou aqui para dizer quem está certo e quem está errado. Nós não somos o dono da verdade. Só que com o entendimento da graça, com olhos iluminados, nós entendemos que não faz sentido. Então, naqueles dias em que o noivo foi tirado, eles se sentiram órfãos, se sentiram isolados, sozinhos, e tiveram que jejuar. Mas depois Jesus, ele mostrou os cravos para Tomé, né? Olha os sinais da marca dos cravos. Ele foi e continuou conosco, porque ele nos enviou quem? Espírito Santo. Que é o próprio Jesus, o Consolador que habita em nós. E a obra da graça de Deus, ela foi concluída, ela foi sacramentada no ano 70, quando o templo de Israel foi derrubado, quando se cumpriram as profecias de Daniel, quando se cumpriu o Apocalipse de João Batista, que ainda tem gente esperando o Apocalipse cumprir. É complicado. Eu sempre quis entender desde criança o Apocalipse, agora que Deus veio me trazer um entendimento, porque João Batista era judeu. João escreveu para o judeu, ele nunca poderia escrever para o gentio. Daniel, as profecias de Daniel, se nós analisarmos, essa semana eu estava lendo, estudando, vou continuar lendo, estudando e orando ao Senhor para que o entendimento se abra cada vez mais. Ele estava apontando para aqueles dias ali, não para os dias de hoje. Porque hoje já há um caminho perfeito. Eu tenho uma música, qualquer dia eu vou ensaiar com o Miguel, há um caminho perfeito a seguir, um caminho que nós estamos. Vivemos nesse caminho, o caminho está perfeito, tudo está consumado. Eles querem fé, né, pastor? E falam que porque Cristo não veio buscar a igreja, vai vir buscar a igreja. Mas só que já estamos sentados. Nós já estamos assentados em lugares celestiais. Eles veem, Irmãos, e para finalizar, E eles falam que eles já estão aqui. isso daí gera medo. Irmãos, eu vivia num medo, um pavor, um pânico tremendo na minha infância, na minha adolescência e juventude. Um medo tremendo. Eu conheço pessoas que tinham medo, né? Eu conheço uma pessoa que andava de calça comprida quando era adolescente, e quando ela passava na calçada, do outro lado passavam os irmãos, ela dava paz do Senhor, irmão. O irmão nem olhava para ela, e ela chorava e tinha medo de Jesus voltar todo de calça comprida, eu não vou subir. E o medo até hoje é implantado na mente das pessoas. Mas é assim. Irmãos, Jesus vai voltar sim, quando você partir, quando eu partir. Ele vai voltar, um dia ele vai voltar para ser o governante desta terra. E a igreja estará com ele. Para finalizar, irmãos, Salmo 23 e Colossenses 2:10. Estamos nos 3 minutos finais. Meu filho Miguel, nós vamos louvar mais uma vez com alto preço. Você vai nos acompanhar no seu teclado abençoado aí. Pode fazer a introdução, quando nós finalizarmos nós vamos cantar. Salmo 23, 1 e 2. Meus amados irmãos, Igreja de Cristo, família espiritual, porque nós somos da mesma família, o nosso Pai, o Pai das luzes, o Pai dos Espíritos, o Deus todo soberano. Veja que passagem tremenda essa do salmista. Assim como nós falamos agora de João, de Daniel, que apontava para aqueles dias, algumas passagens, elas apontam para justamente o 7º dia, onde Cristo morreu, ressuscitou, tomou a chave da morte, a chave do inferno, no sentido de que da morte, né? Ele tomou a chave da morte, a morte já não tem mais poder sobre nós. Aqueles que morreram antes de Cristo e que eram suas ovelhas, seus filhos,
eles foram resgatados por Cristo e foram levados ao paraíso. Assim como aquele ladrão que Jesus falou: hoje mesmo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Olha só o que diz o salmista: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Guilherme, você está completo, nada te falta. Creia nisso, nada te falta. E tudo quanto você colocar as tuas mãos, estando dentro do propósito de Deus, você prosperará. Eu prosperarei. Mônica prosperará. Deus sabe o que é melhor para nós. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente pela tenebrosa água do Rio Jordão. Águas tranquilas. Desculpa, eu acho que eu li errado. Deixa eu ler de novo aqui. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente por águas Tranquilas. Olha o repouso aí, irmão. Essas águas tranquilas, esse repouso, ele faz menção justamente à obra redentora e regeneradora que Cristo fez por nós. Que Cristo fez por Pedro Henrique, que Cristo fez pelo Rogério, pela Raíssa, né, Pedrinho? Que Cristo fez por todos nós. Que Cristo fez por você que está nos ouvindo, irmão João Pantoja, irmão Antônio, meu amigo Antônio. Quantos Catroca, né? Paulinho, que bota lá como Catroca, o Paulo. Quantos e quantos, Luiz Medel, quantos estão ouvindo o que Cristo fez por nós? E eu não conseguia entender isso. Eu não enxergava. Havia um conflito na minha mente de muitas situações. Mas, Pai, até que o Espírito vai te revelando, ele vai te mostrando, te trazendo o refrigério. Né, irmão Walter? Como é que é, irmão Walter? A gente está em descanso, a gente, ó... Irmão Walter sabe fazer direitinho, né, irmão Walter? Ah, que coisa maravilhosa. E para finalizar, Colossenses 2:10. Leia para nós, irmã Raíssa, Colossenses 2:10. Irmã Raíssa, 2:10. Glória a Deus. E estáis perfeitos neles, Glória a que Deus. é a cabeça de todo o principado e potestade. Amém. Glória a Deus. E estáis perfeitos nele. Mas que perfeição é essa, pastor Marcos Felipe? Que perfeição é essa? Porque a maioria das denominações falam de pecado. Pecado, você pecou, lógico. Quando a gente fala assim, a alma que pecar, essa morrerá, né? Muitas vezes a pessoa fala de pecado, como fulano pecou. Existe até uma expressão comum. E fulano pecou nisso aí. Porque pecar é errar o alvo. E nós cometemos pecados, não o pecado original. O pecado que fazia separação, o pecado que não permitia que nós estivéssemos perfeitos nele, ele encravou na cruz do Calvário. Ele retirou porque sem derramamento de sangue não há o quê? Remissão de pecado. Por isso que foi necessário Jesus nascer em um ventre de uma mulher, envolvido pelo sangue no útero. Houve derramamento de sangue, não sangue humano. Não foi cópula carnal, foi algo espiritual. E ele diz aqui, ó, por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam 10% do poder de Deus. É isso? Não. 20% do poder de Deus. Eu acho que eu estou lendo errado. O que nós recebemos de Deus? A plenitude. E que eu entenda por plenitude é algo que é pleno, é completo. Né? Esse copo aqui, a irmã Isabel trouxe para mim, ele estava cheio, não estava transbordando, mas estava cheio. Agora ele está vazio, vou esvaziar. A água tu vai com mais boa. A plenitude do Espírito está em mim. Por isso que nós podemos cantar. Por isso que nós podemos exaltar e louvar. Eu sei que foi pago um alto preço. Para quê? Para que contigo eu fosse um, meu irmão. Aleluia!
Quando Jesus, minha vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Mais uma vez, eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Oh, 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 quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos do seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. Oh, 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 oh. E na força do Espírito Santo, o que nós proclamamos aqui, que já foi pago o preço de sermos um só coração, Senhor. E por mais que as trevas vivem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, e na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui o quê? Que já foi pago um preço, um só coração. Agora cantando em graça e por mais que a carne limite e nos tente separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos Aleluia! Pode continuar louvando, Miguel Ângelo. Vamos orar e agradecer a Deus por um culto de milagres, por um culto de libertação, por um culto de louvor e adoração, não é, Guilherme? A palavra liberta, a palavra transforma, a palavra traz cura, a palavra ela traz lenitivo para a nossa alma, ela nos ensina a caminhar, ela nos dá direção, ela nos traz ideias, e Deus desperta em você, e Deus desperta em cada um de nós a ideia, muitas ideias que nós podemos ter para atuar na obra de Deus, porque a obra de Deus, irmão, é na sua vida, na sua família, é nesse contexto familiar. E vamos agradecer a Deus. Esse mês que se inicia é um mês em que as pessoas vão comemorar um pseudo-natal do nascimento de Cristo, que nós sabemos que na realidade ele não nasceu em dezembro, né? E quando chegar perto nós vamos trazer uma mensagem sobre isso. Mas é um mês maravilhoso, porque é um mês que nós podemos fazer um levantamento do ano inteiro, né? E pesar na balança os prós, os contras, aonde nós temos que melhorar, o que nós temos que fazer para melhorar, para crescer. E esta mensagem, meu amigo, esta mensagem, meu irmão, ela traz para nós um crescimento, como disse a diaconisa Isabel.
né? Ela corta para lá, ela corta para cá. A palavra limpa, a palavra transforma, liberta, ela nos faz crescer. Por isso, Deus, nós te agradecemos. Elevamos a Ti a nossa voz, como cântico de louvor e adoração, pelo Teu precioso sangue, pela Tua preciosa vida derramada ali na cruz do Calvário por nós. Eu e a pastora Mônica agradecemos ao Senhor por nos conceder e nos trazer esse santo ministério, por nos trazer dia após dia a Tua revelação e a Tua graça, por nos ensinar a viver na dispensação do Teu Espírito, por esta família que o Senhor tem acrescentado, hoje pela internet, nesse bairro do Lagomar, nessa cidade de Macaé. Quantos e quantos estão vindo para completar a família MGI, o Ministério Graça e Intimidade em Macaé. Graças te dou, Senhor, que tenhamos uma semana de milagres, uma semana esperando de Deus o melhor. E nós sabemos que surpresas virão da parte de Deus, coisas grandes e firmes, coisas boas virão da parte de Deus. Vá em paz, vá feliz, e o amor do nosso Deus, as consolações do Espírito Santo de Deus, o amor do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina e que habita em nós, crie nesta semana transformações maravilhosas em cada um de nós. Deus está contigo, meu amado. Creia no descanso. Receba o descanso na sua vida. Eu recebo na minha vida. Eu tenho e eu vivo esse descanso para a glória de Deus. Aleluia. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que já foi pago o preço de sermos um só coração no Senhor. Por mais que a carne, e por mais que a carne milite e nos tente separar, com os nossos olhos no descanso de Cristo, unidos iremos andar e caminhar com Cristo, unidos iremos andar. Para terminar, unidos iremos andar. Aleluia! E a Ele toda a glória. Glória a Jesus. Um abraço a todos do Facebook, aos meus companheiros da Brasil Center, a irmã Jovita, a todos vocês que têm nos acompanhado. Um grande abraço. Irmã Servita, Jovita não, Servita.